Olá, meu nome é Vasco Vasconcelos, pesquisador dos estados diferenciados de consciência, parapsicólogo de laboratório, parapsicólogo clínico, escritor e paranormal. Hoje nós vamos tocar num assunto com muito cuidado, um assunto polêmico, né? E um assunto difícil, mas nem por isso a gente deve deixar esse assunto. Com o passar do tempo, eu fui pesquisando e frequentando sessões que os espíritas chamam de desobsessão, né? E participei de alguns grupos, né? Fazendo pesquisas e trabalhando também com o paranormal, trabalhando na questão de projeção consciente, fazendo socorro, e pude desenvolver tudo isso. Com o passar do tempo, eu classifiquei essas questões de 1, 2 e 3. Obsessores de níveis 1, 2 e 3. Então, o que nós temos hoje? Vamos usar aí um tipo de exemplo, né? Entidades que comparecem ao centro espírita. Sessões de desobsessão. Justamente são entidades que já estão em um processo de recuperação. Elas começam a tomar contato com algumas situações que elas fizeram ou provocaram aqui e que se mostram, de uma maneira geral, arrependidas, né? Então elas buscam conforto, elas buscam um esclarecimento, também sem deixar de pensar nessas questões, porque o pensamento ainda está voltado para aquelas situações. Então são pessoas aflitas que precisam de um acolhimento, né, de um socorro, e elas encontram isso em uma casa espírita, sem dúvida alguma, numa casa espírita ou num grupo espírita, né, que trabalha em qualquer outro local, ou um grupo de socorro que não segue uma metodologia espírita. O importante é que essas entidades, elas estão, né, nesse processo. Algumas ainda nutrem vícios, né, dos quais elas tiveram aqui na Terra, por exemplo, fumar, beber, elas necessitam ainda dessas emanações. Quem lê, né, a literatura espírita, isso não é segredo para ninguém. Entrando na questão número 2, entidades número 2. É justamente aí que a situação começa a complicar. Normalmente essas entidades, elas não querem se reajustar. Elas não comparecem às sessões chamadas espíritas, justamente porque a situação que ela se encontra do outro lado é cômoda. Então são grupos de pessoas altamente vingativas, né? São antissociais e costumam testar aquelas pessoas que se propagam aqui no planeta Terra como os precursores da moral, as pessoas que transmitem uma imagem da qual ela não é, né? E que mais tarde acaba sendo divulgado isso na imprensa e tal. Então, o trabalho dessas entidades é justamente trazer isso a público, né? Fazer essas pessoas caírem em contradições, mostrar o que elas são na realidade. São entidades que desafiam mesmo, né? E elas não têm ressentimento algum, né? Entidades número 3. Essa entidade, ou essas entidades, porque se constitui um grupo, né? Principalmente aqui no Brasil. Entidades que elas são impessoais, elas não lidam com a pessoa, elas não lidam com
grupos pequenos. O trabalho delas é justamente desestabilizar nações, né? Uma classe política que dá ou fornece entrada para esse tipo de entidade, o país pode ser destruído, né? Porque elas trabalham geralmente nesse sentido, de destruir uma nação, né? Então elas têm muito interesse em nivelar essa nação a uma situação de total penúria, né? De total vínculo moral, né? Elas têm, no plano extrafísico, suas agentes, né? São entidades femininas que trabalham exclusivamente para essas entidades número 3. E também tem os seus homens que trabalham justamente para essa finalidade. Acontece que a formação física dos homens em relação às mulheres, eles não atingem uma altura superior a 1,5 m. E são considerados os serviçais. São dotados de reflexo mecânico, mas não são possuidores de uma capacidade que cria, né, uma capacidade altruística. Elas são pessoas empregadas em um nível de serviçal, né? Já as mulheres já são diferentes. Então, elas têm essa missão de se associar a uma profissão de destaque e lá praticar uma aproximação com pessoas influentes, seja na política ou no meio empresarial. Esse é o motivo que, às vezes, a imprensa divulga que tal pessoa fez isso, fez aquilo e tal, e que ninguém jamais ia desconfiar. Mas é justamente a influência dessas entidades nível 3. Então, um país que se encontra nessa situação precisa tomar muito cuidado, né? Porque a questão realmente traz problema. Agora, o que precisa disso? Para começar a combater essa situação, são de homens ou pessoas que já estão do outro lado com uma carga de moral elevada, que venham a trabalhar, a melhorar o país, a levantar o país, porque a situação realmente leva a um estado de desespero. As pessoas comuns não encontram ninguém para se apoiar e tentar melhorar. Mas com o passar do tempo, as entidades do bem começam a tomar a situação, né? Para que tudo volte a ser o que foi no passado e também melhor ainda. Gostou do tema de hoje? Então, entre no meu Facebook, na minha página do Facebook, e veja o endereço que está aí embaixo, para que a gente possa interagir melhor, estabelecer uma linha de trabalho que possa atender a todas as pessoas, visto que há muito tempo que eu faço ciência e nada como interagir com vocês. E você não precisa deixar de ser você mesmo para ser o outro que ele deseja que você seja. Um abraço.